Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo. Bom, eu quero dar continuidade à minha exposição sobre o filosofar como ação de submissão. E dois autores aqui vão fundamentar esta ideia, este lema filosófico, que é justamente o Fausto Castilho, que foi um filósofo brasileiro, professor de filosofia, estudou na Sorbonne e traduziu o livro direto do alemão, isso é bem importante, né? Ser e Tempo, do Martin Heidegger, que é um grande filósofo também. Tem alguns problemas, como o Doiverdiano, eu percebo alguns problemas no Heidegger, mas a gente não pode jogar ele na lata do lixo. É um filósofo que a gente deve prestar atenção. Mas como o Doiverdiano, eu vejo alguns problemas no pensamento do Heidegger. Então, o Fausto Castilho, ele tem um livro, esse livro que está aí no slide, Rússia, a Via Redutiva, Pergunta Recorrente, que parte da Lebensweisheit. Esse livro ele tem uma citação bem proeminente para a gente poder fundamentar este lema filosófico. Então eu vou ler aqui e vou comentar, viu? Vamos lá, abre aspas. Mas o que sou, então? Coisa pensante? Que é isso? A saber, coisa que duvida, que entende, que afirma, nega, que quer, que não quer, que imagina e que sente. Veja que eu coloquei em verde ali 5 percepções que o Fausto teve, a qual vai fundamentar o lema junto com o Russell, né? É um misturar aqui do Russell com o Fausto Castilho. É claro que o Fausto Castilho está partindo do Russell, então não é algo tão surreal, né? Misturar os dois, até porque esse livro é sobre o Russell, né? Então é totalmente normal fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, vamos pensar essa citação. Mas o que sou? Veja que esse sou aqui é bem complexo. Bem complexo. Porque o ser humano é um ser sujeito, lembra lá da noesis? Esse sou aqui já é uma questão da noesis, do eu. Esse eu lógico que está ativo gnoseologicamente na dimensão lógica, e a lógica não pode ser percebida apenas por uma percepção, vamos dizer, teoretizada. Lógica é lógica numa perspectiva também parateorética, agnoiológica, isto é, senso comum. Por isso que Aristóteles disse que nós somos animais racionais. Ele não estava ali se referindo apenas a filósofos ou a cientistas ou aos teorizadores. Não, ele estava se referindo a todo ser humano. Então todo ser humano é um ser lógico, racional. Se você se levantou hoje pela manhã e fez um café, você só pôde fazer isso por causa da dimensão lógica. Um cachorro não vai se levantar e preparar um café, escovar os dentes, tomar um banho, preparar uma comida, como o ser humano faz, porque o ser humano é um ser sujeito. O cachorro, por exemplo, um animal, é um ser intermediário. Ele não é nem inanimado, ou seja, ele não é nem um ser ente coisificado, né? A gente não pode olhar para o cachorro dessa forma. Os animais de modo geral, mas o cachorro aqui é bem importante para a gente pensar essa analogia. E ele também não é nem um ser sujeito, ou seja, um eu outro, um ser humano. Ele é o intermediário. Por quê? Porque ele está ativo na dimensão psicológica ou sensitiva. O cachorro sente, Mas ele sente com percepção lógica agnoiologal? Não, isso só o ser humano faz. Então, esse eu sou já percebendo essa racionalidade do sujeito, do eu. Mas o ser humano não é só isso. O ser humano é um todo complexo. Por isso que o ser sujeito é o ser sujeito complexo, diversificado. Mas como eu sou cristão e acredito na sabedoria judaica que reverbera no Novo Testamento, consequentemente eu vou assumir aí, a partir da sabedoria judaica, a dimensão da Enishamá. O que é Enishamá? Veja bem, a tradição judaica, o judaísmo ele tem duas distinções. O judaísmo a priori, que tinha uma tradição ligada não à letra, não esqueça isso, e o judaísmo pós o Segundo Templo, que é um judaísmo enoquita, a perspectiva, veja que a raiz do imaginário socioteologal da igreja primitiva está enraizado na dimensão de Enoque. Por isso estudar Enoque, esse apócrifo, é importante para a gente entender, por exemplo, Apocalipse. Claro, Anderson, que existe a percepção
da percepção alta crítica, né, e a baixa crítica. A baixa crítica a gente entende também que é importante. Eu não estou aqui para demonizar a baixa crítica. Mas a gente tem que usar a alta crítica também para ler as escrituras. A alta crítica não pode ser demonizável. Não podemos demonizar a alta crítica. Então, esse judaísmo que a gente encontra no judaísmo tardio, a gente encontra em vários textos de Qur'an, textos muito ligados à dimensão apocalíptica, ligado a essa dimensão metafísica. O próprio judaísmo foi influenciado pelo mazidaísmo, pelo zoroastrismo. Isso é irrefutável. Se você é fundamentalista, sinto muito, mas não tem como negar a história. Não tem como negar a história. A teologia judaica foi influenciada pela dimensão persa. A teologia persa. Isso é um assunto também que a gente pode aprofundar posteriormente. E eu tenho a bibliografia aqui. Então, se você acha que eu estou falando aqui, estou dando palpite aqui, está totalmente enganado, porque estou embasado historiograficamente, né? Só que eu não estou aqui para demonizar a Bíblia, pelo contrário, né? Então, veja bem, o judaísmo, ele tinha uma percepção da alma. Só que o judaísmo, a priori, ele não acreditava na metafísica de modo como o judaísmo a posteriori, com essa influência do mazidaísmo, né, ou zoroastrismo, tinha. Então, como a gente deve perceber a alma? A alma, o judeu, ele tinha uma percepção tridimensional, que era justamente a percepção da Ruach, da Nefesh e da Neshama. A Ruach é o fôlego de vida. Acho que se você é evangélico, por exemplo, provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Ruach é o fôlego de vida. A Nefesh é que mantém o corpo biótico vivo. E a Neshama é a alma numa perspectiva eterna. Então essa perspectiva tridimensionalizada é bem importante. E o cristianismo primitivo, que tem essa influência da teologia judaica, não tem como separar a igreja primitiva do judaísmo, não tem como, esqueça, isso é coisa de louco. Achar que existe uma distinção total. Por isso que eu sou totalmente amante da nova perspectiva sobre Paulo, por exemplo. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui de teologia. É um assunto aí que aí, quando entra nesses assuntos a galera fica inflamada. Então, esse eu é eu que possui um teor de complexibilidade, um teor de diversificação, sim, mas é um eu que possui uma dimensão misteriosa, que é justamente, a partir da sabedoria judaica, a gente chamar o coração. Só aí você olhar para a Bíblia. Ame a Deus de todo o seu coração. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ame a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus de todo o seu coração não é uma percepção psicologista, esqueça. Muitos cristãos, quando vão interpretar essa dimensão textual do pacto amoroso, acaba caindo no erro psicologista, achando que ali é uma dimensão sensitivista, de sensação, de emoções. Não é. Coração ali é a dimensão da Neshama. Coração ali é o eu puro mistério. Coração ali é a dimensão divinitatis, que vai nos dizer o grande teólogo João Calvino, né? Então o eu sou aqui é bem profundo. A gente pode aprofundar isso metafisicamente, né? Ele vai dizer, né, o Fausto Castilho. Mas o que sou, então? Coisa pensante? Sim, de fato, eu sou coisa pensante. Porque sou uma noese. Porque eu falei da noese da noema? Para justamente a gente pensar essa citação aqui do Fausto Castilho. Noesis é o ato de perceber, porque sou coisa pensante. É só a gente lembrar do conceito russeliano de consciência intencional. Eu tenho uma consciência intencional. E minha consciência só é consciência porque alguma coisa há. Aí entra aqui o Mário Ferreira dos Santos. Porque eu tenho uma consciência, porque alguma coisa há. E tanto essa percepção russeliana quanto da filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos bebe, querendo ou não, de modo implícito ou explícito, da percepção aristotélica que eu falei no último vídeo, né? Se sumir a sensação, o sensível, isto é, a noemática, ou seja, o objeto da percepção, continua aí existindo.
Mas, se sumir a noemática, o ato da percepção perde o sentido. Porque toda consciência só é consciência porque é consciência na coisa que há, na coisificação, na noemática objetalizada da percepção. Então, existe a percepção e aquilo que é percebido, o objeto da coisa, a coisificação, a res, né? Então, sou coisa pensante, de fato, sou coisa pensante. Esse eu sou que pensa a partir de uma consciência intencionalizada. A realidade está o tempo todo se desvelando em nossa consciência. Por isso que eu falei no último vídeo que lidar com a consciência intencional é perceber um conceito elementar, conceito de fluxo. Porque o tempo todo estamos percebendo a realidade e essa realidade está o tempo todo se desvelando na minha consciência intencional. Ao mesmo tempo que eu sou parmenidiano, vejo as coisas paradas, estáticas, ali, aqui e agora, como ato substancial protos, eu vou explicar isso posteriormente, eu estou vendo de modo heraclitariano, né, a partir do Heráclito, o fluxo dessa realidade dentro de todo um círculo latential. Lembra do Olavo de Carvalho, o círculo de latência? Então, justamente aqui, essa percepção é elementar. Por isso que Aristóteles vai construir um conceito sintético, ou conceitos, né, duais sintéticos de ato e potência, para tentar sair desta falsa contradição entre Heráclito e Parmênides. É a falsa contradição, os dois estão certos. Então, o que é isso? A saber, coisa que duvida. Então, o filosofar é o filosofar que começa na dúvida. As ciências também têm um teor. As ciências elas buscam os cromos da realidade, mas querendo ou não, elas têm um teor filosófico por trás. Por quê? Porque a filosofia é a mãe de todas as ciências, inclusive da teologia. É a mãe de todas as ciências. Lutero está errado quando ele coloca a teologia como a rainha de todas as ciências. Não. A teologia é apenas uma ciência que recorta uma dimensão da realidade. A filosofia, os filósofos, em especial filósofos clássicos, metafísicos, eles estão olhando para um todo, para o universal. Então, o filósofo ele duvida. E quanto às ciências duvida, entendendo a dimensão do como, o filósofo está buscando os porquês da realidade. Então, isso é elementar. E essa ideia do duvidar aparece no Platão. Platão vai dizer que o início da filosofia está na dúvida. Duvidar da realidade é um ponto elementar, mas não duvidar no sentido cético. Duvidar para buscar o entendimento, como nos colocou aí o Fausto. Se eu sou coisa pensante, com minha consciência intencional de fluxo, que duvida da realidade, estou duvidando porque estou me espantando. Aí a gente retorna para Aristóteles. Aristóteles vai dizer que quando a gente percebe o mundo das coisas, a gente se espanta, se assombra. Filosofar isso é se espantar, se assombrar com a realidade no seu teor ôntico e ontológico. E quando eu me assombro duvidando, porque isso é da forma como é. O que é isso? É duvidar. E duvidar não é um erro. O problema é quando eu caio no princípio cartesiano hiperbólico, de duvidar no sentido ceticista. Ou no sentido kantiano. Esse é um problema, que é a percepção modernista. Mas a dúvida é importantíssima. Mas ao mesmo tempo que eu duvido entendendo a realidade. Por quê? Porque a realidade é resposta. Se eu duvido me espantando, me assombrando com a realidade, eu faço porque estou entendendo que a realidade é resposta. Aí vem aqui os 5 pontos que vai dar base para o lema filosófico. Filosofar é ação, junto com o Russell. Mas eu não vou tratar do Russell nesse vídeo. Então, aquilo que duvida e que entende, só o faz porque é um ser afirmativo. Então, o que sou? Sou coisa pensante. O que é isso? O que é isso? É o eu que duvida, entendendo, duvidando, buscando respostas de entendimento. E ao fazer isso, faço isso por meio de afirmações. Então, o eu está buscando afirmações o tempo todo. E ao buscar afirmações,
eu devo entender a lógica do Mário Ferreira dos Santos, na sua Deca Dialética. Na Deca Dialética do Mário Ferreira dos Santos, a gente tem lá o sujeito e o objeto. Sujeito e objeto. O sujeito possui o quê? Possui uma intuição e uma razão que se correlacionam. São vetores tensionais, vetores a partir da lei do 2, né? Lembra da década sagrada? Lei da unidade, lei da oposição. Então, entendendo a dimensão ontológica da lei do 2, que é um princípio ontológico que reverbera sobre tudo na realidade, a gente entende justamente que nessa dimensão vetorial, intuição, razão, intuição, existe o conhecer e desconhecer. Então, o eu que afirma é o eu que conhece. E ao conhecer, a realidade, como eu tinha falado no último vídeo, está se revelacionalizando-se. E o neologismo aqui, revelacionalizar-se, é justamente a ideia do fluxo. A ideia de entender que minha consciência intencional, ao perceber o mundo das coisas, percebe como fluxo, isto é, como desvelamento na minha consciência. Ao mesmo tempo que é parado, é um movimento, é um fluxo. Como diz Heráclito, não se pode banhar na mesma água do rio 2 vezes. Na segunda, já é outra. Cara, estou parafraseando, né? Então, esse eu que afirma é o eu que afirma, é o eu também que nega. Por que nós negamos? Negamos porque sempre existe um princípio, aqui é a filosofia quadrante, princípio de ocultamentalização. Vou explicar isso. O que é a ocultamentalização? É bem parecido com o que o Mário vai chamar de campos decadialéticos na intuição, na razão, do conhecer ou desconhecer. O eu que afirma conhecendo é o eu que nega. E só há o princípio de negação dentro dessa dialética, né? Justamente por causa da desordem ocultalizante que está habitando em nós. Então, continuando. Se eu afirmo, e ao afirmar existe sempre o princípio de negação, eu afirmo porque eu quero. Querer aqui é justamente entender a consciência intencional. Ou seja, a coisa pensante quer afirmar e ao mesmo tempo quer negar. Porque não tem como afirmar sem negar. Não tem como a realidade que eu conheço se revelacionalizasse sem o ocultamentalizasse. Porque nós somos consciência de latência, mas a realidade é uma própria latência em si mesma que a gente não consegue esgotar. Por isso, ao afirmar e ao entender o princípio de negação por causa da ocultamentalização, eu vou entender o terceiro princípio, que é o querer. Eu afirmo negando porque eu quero. Eu quero o quê? Eu quero a realidade. Eu quero o mundo das coisas. Eu quero a verdade. Quando eu me espanto, quando eu duvido e busco entendimento, eu busco a verdade daquela coisa, daquele princípio espantativo. A realidade me espantou, me assombrou. E eu afirmo, entendendo essa ocultamentalização negativa, eu afirmo querendo essa realidade. Querendo o quê? Querendo a verdade da realidade. Por isso eu duvido e busco o entendimento como resposta. E há também o não querer. O não querer. Ao mesmo tempo que eu nego, eu não quero. Ao mesmo tempo que não quero, nego. O não querer entra novamente na dimensão do desconhecer. Então veja que o problema aqui do negar e do não querer é a dimensão noética. Não noesis, mas noética. Noética aqui no sentido bem da filosofia quadrante. E por fim, o imaginar. A gente tem que usar a nossa imaginação. E aqui vai entrar justamente o diálogo com a teoria dos 4 discursos de Aristóteles e do Olavo de Carvalho, a partir da percepção da imaginação. Se eu imagino, consequentemente, eu sou um ser da sensação. Eu sinto. Eu sou uma coisa pensante que sente o mundo das coisas. Sinto por quê? Porque sou um ser agnoiologal, logicamente falando. Que é, novamente, repetindo, um bloco da gnoseologia. Então, é isso. Afirmar, negar, querer, não querer, imaginar. Isso é um movimento, vamos dizer, um movimento dialético. Essa percepção aqui, que vai dar base, junto com
o Edmund Russell, para o filosofar como ação. Então observe que eu coloquei também 5 percepções a partir do Russell que vai ser misturado, vamos dizer assim, lá com o Fausto, né? Mas eu não vou fazer um comentário sobre o Russell hoje, vai ficar para o próximo vídeo. Filosofar é ação de submissão. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos o tempo todo duvidando, buscando entendimento como resposta da realidade, afirmando, negando, querendo, não querendo, imaginando como ser sensitivo. É isso. Também muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.